Boa noite, a paz seja convosco. Amém. Lucas 18:9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ele disse: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Primeiro nós vamos explicar aqui uma coisa. O publicano era funcionário público. Ele era um cobrador de impostos. Normalmente ele era um judeu que trabalhava para os romanos, recolhendo os impostos dos judeus para passar para os romanos. E os publicanos, eles eram desprezados pelos judeus, eram desprezados pelos religiosos e pelo povo judeu. Embora eles fossem também religiosos e também fossem judeus, como eles trabalhavam para os romanos, eles eram tidos como a pior classe de gente que tinha. Interessante. Agora, o fariseu era um religioso assim da mais alta estirpe, Aquele religioso que fazia tudo direitinho, segundo eles achavam, que eram irrepreensíveis. Eles achavam que eles eram os bons. Os outros estavam tudo perdido, mas eles eram os bons. Bom, e Jesus, ele fala a respeito dos dois. Ele diz que os dois subiram ao templo para orar: o fariseu e o publicano, o cobrador de impostos. E a oração do fariseu, ela nos ensina alguma coisa, porque Jesus diz que o fariseu voltou para casa e não foi perdoado, não recebeu a bênção. Ele voltou para casa e a oração dele, Deus desconsiderou a oração dele e achou que a oração dele não era boa. E ele começa a dizer: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí ele já começa a se exaltar e a dizer: ó, eu sou bom mesmo. E tem muito religioso que às vezes acha que é o bom mesmo, que acha que ele é melhor que os outros. Tem gente até que acha que só ele e o grupinho dele que é salvo. Os outros estão tudo perdidos, não é? E diz aqui que ele começa a agradecer a Deus porque ele não era como os outros, ele era melhor. Não sou como os outros homens que roubam, que são injustos, que são adúlteros. E aí ele aponta para o publicano que está orando do lado dele e diz: nem como este publicano, esse cobrador de impostos aqui miserável, E aí ele diz mais: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo.
E eu creio que tudo isso que ele fazia como uma espécie de barganha. E uma coisa que a gente tem que aprender é que com Deus não há barganhas. Nós não fazemos barganha com Deus, a gente não barganha com Deus em nada. Amém? Ele disse que jejuava, que ele orava, que ele era bom, mas tudo isso era uma espécie de barganha, porque ele confiava em si mesmo. Ele confiava nele mesmo, ele não estava confiando em Deus, ele estava confiando nele. Eu sou bom. Ele confiava em si mesmo e crendo, que eram justos, e ele desprezava os outros. Nessa oração que ele fez aqui, ele estava desprezando o publicano, ele estava dizendo que ele era melhor que os outros, ele estava dizendo para Deus que ele era muito bom mesmo, sabe? Ao contrário disso, do lado dele, o coitado publicano, que já vinha todo cheio de culpa, ele, porém, estando em pé, de longe, ele nem ainda queria levantar os olhos para o céu. Ele falava: não sou nem digno de olhar para cima. Ele ficava olhando para baixo. Ele dizia para Deus, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você vê que primeira coisa, ele reconheceu que era pecador. Segunda coisa, ele pediu misericórdia a Deus. E ele sabia que ele precisava de Deus para receber o perdão, a justificação, ou para receber qualquer coisa. Enquanto o outro disse: eu não preciso de nada, está tudo certo comigo. Interessante que o fariseu era um religioso assim, muito religioso. Já o publicano, coitado, ele tinha esse sentimento de que ele era pecador. Mas se nós formos olhar, nós vamos ver que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é? Todos os homens pecaram, não há um que faça o bem, não há sequer um. Então, todos precisam da misericórdia de Deus. E aí Jesus disse assim: eu digo para vocês que o fariseu foi para casa condenado. Ele orou e foi para casa condenado. Ele foi pior do que quando ele chegou, porque agora ainda ele fez uma oração diante de Deus, afirmando a soberba que ele tinha, afirmando que ele era o bom, o justo, que ele desprezava todo mundo, desprezava o que estava do lado dele, e ele vai para casa pior do que ele veio. Então a oração do fariseu fez mal para ele, não fez bem, não é? Lembra que eu perguntei para vocês: toda oração faz bem? Essa aqui é uma oração que fez mal para o fariseu. Deus olhou aquilo e Deus não gostou nada daquilo. Jesus viu aquilo e disse: está tudo errado. Voltou para casa condenado. E disse agora o outro, que só disse, a oração dele foi tão curta, e ele disse: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então que ele pode falar isso: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus disse: o publicano foi para casa justificado, recebeu perdão. Foi para casa, a oração dele foi tão curtinha, mas tão sincera. E ele vai para casa justificado, vai para casa com a bênção. E o outro vai para casa sem a bênção e sem a justificação de Deus, e ainda com uma repreensão de Deus a respeito daquilo que ele tinha dito, que ele confiava em si próprio e não buscava a justiça que vem de Deus. Amém? Então aqui nós vemos dois tipos de oração. Amém? Eu quero ver com vocês também aqui Mateus, no livro de Mateus. Você pode abrir aí Mateus, no capítulo
23, 14. Nós temos aqui um pessoal que orava também, mas... Acharam aí? 23, 14? Está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretextos de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Peraí. Eles faziam longas orações, mas tem uma coisa aqui que Jesus falou deles. Disse que eram hipócritas. O que é hipócrita? É aquele que usa uma máscara, ele aparenta ser uma coisa e é outra. E Jesus, que conhecia o interior do coração, ele não tolerava a hipocrisia. Eles eram religiosos, sabiam muita coisa de Bíblia, eles eram aqueles que eram os que se achavam irrepreensíveis, mas Jesus disse: ai de vós, porque devorais as casas das viúvas. Por quê? O que eles faziam? Eles roubavam, eles tiravam até o pouco que as viúvas tinham, e com pretexto de orações prolongadas, mas o interesse deles não era realmente orar, falar com Deus e abençoar as pessoas, era roubar. E aí Jesus disse: vocês vão receber um juízo mais severo. Quem ora, mas o objetivo dele é um objetivo hipócrita, só de se dar bem, e não de buscar de Deus, Deus está olhando e vai dizer: o juízo vai ser mais rigoroso para vocês. Porque quando nós oramos para abençoar, nós oramos para que as pessoas recebam o melhor, para que as pessoas recebam, para que a pessoa seja abençoada, não é isso? Mas a nossa intenção tem que ser essa. A intenção de quem ora tem que ser abençoar as pessoas, que as pessoas sejam curadas, abençoadas, salvas, que as famílias sejam edificadas, não é? Não pode ter um objetivo oculto nisso. E é o que essas pessoas, que esses escribas e fariseus tinham, eles tinham um objetivo oculto. Diz aqui que eles, com esse pretexto de orar, na verdade eles estavam devorando as casas das viúvas, né? Estavam levando o pouco que elas tinham ainda, e o pretexto eram longas orações. E disse: o juízo vai ser mais pesado para vocês. Amém? Então, o que nós podemos aprender aqui? Estamos aprendendo alguma coisa. Deus, quando nós oramos, primeira coisa, temos que ser sinceros. Primeira coisa, você tem que saber, quando você está orando, você está falando com Deus. Não é com um ídolo, não é com a estátua, não é com um Deus pagão, não é? No tempo de Jesus havia muitos deuses pagãos. Havia os deuses dos gregos, dos romanos, os gregos dos cananeus, os deuses dos cananeus, dos assírios, dos babilônicos e dos persas. E as pessoas às vezes oravam para esses deuses. E Jesus sempre disse: olha, vocês não devem ser como os pagãos, que não conhecem a Deus, o Deus de verdade. Então a primeira coisa, nós temos que saber com quem é que estamos falando. É o Criador dos céus e da terra. É o nosso Criador, o Criador de tudo que existe.
É aquele que sabe todas as coisas, conhece o mais interior do nosso coração, ele sabe de tudo, conhece tudo, e ele é sábio, inteligente e justo. Então é com ele que a gente está falando, não é com um Baal, um Astarote, um Apolo, um Zeus, qualquer coisa dessa aí, que eram os deuses das nações, não é? Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber. Temos que saber com quem nós estamos falando. Tem aqui um versículo, antes de a gente entrar na parte positiva, né? Mateus 6. Abre no livro de Mateus, versículo 6. Também tem alguma coisa aqui interessante. Mateus 6, 5. Olha o que está escrito aí. E quando orares, quando você for orar, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando orares, não use de hipocrisia com Deus. Não mostre uma coisa para Ele que você não é. Seja sincero. E aqui tem uma coisa que os religiosos da época gostavam de fazer, era orar em pé nas esquinas e na rua. E não é que seja errado orar em pé na igreja ou na rua, em qualquer lugar. Não. Era o objetivo. Porque Jesus diz aqui que eles faziam isso para serem vistos pelos homens. Amém? O que eles estavam fazendo? Eles paravam para orar, e aí eles começavam uma oração muito, muito rebuscada. Eu já cheguei a presenciar orações assim, que você precisa de um dicionário para saber o que é que o homem está falando, o que a mulher está falando, que busca palavras tão complicadas para falar com Deus, porque na verdade essa pessoa não está falando com Deus, ele quer se mostrar para as pessoas, como ele é sabido, como ele conhece palavras que ninguém conhece. E aí quem quer aparecer, normalmente você vai ver que ele muda até a voz, ele fala de um jeito, você conversa com ele, ele é uma pessoa, mas quando ele vai orar, ele tem uma voz diferente de oração. É uma voz impostada, assim, ele fala até mais grosso, mais alto, mais grosso, o negócio muda, é outra pessoa. Porque quer aparecer, quer mostrar para os outros que ele realmente é um grande orador. Hoje o negócio está meio difícil, não? Mas é bom a gente saber dessas coisas, que Deus está olhando essas coisas. Então ele diz, quando você orar, não seja como os hipócritas, porque eles têm prazer em orar nas ruas, ou na igreja, na sinagoga, mas isso tudo não é para que eles estão querendo falar com Deus, não. Eles querem ser vistos, querem aparecer, querem ser vistos pelos homens. E Jesus disse, em verdade vos digo que tudo que eles vão receber, já receberam, já apareceram, já fizeram o showzinho. Então é tudo isso que eles vão receber. De Deus não vão receber nada. Mas olha o que Jesus diz aqui: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Amém? Ele dizia, quando você orar, não fique repetindo as mesmas coisas, não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar vão ser ouvidos. Tem muita gente que acha que ele tem que informar Deus do que está acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus sabe de tudo. A gente não vai contar nada para Deus que Ele não saiba. Sabia disso? Você não consegue contar nada para Deus que Deus vai assim, nossa, eu não sabia disso.
Amém? Não fique repetindo, não use de vãs repetições, porque isso faziam os gregos, faziam os romanos, eles ficavam repetindo, os hindus e outros povos que eles acham que se eles repetirem uma determinada frase, um mantra, sabe o que é um mantra? Mantra é um conjunto de palavras que ele repete, ele acha que isso vai fazer alguma coisa que Deus vai atender. E Jesus diz: não faça isso, não use de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos, porque eles pensam que falar muito é que eles vão ser ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, escuta bem, o vosso Pai, Deus, Ele sabe o que vos é necessário, antes de vocês pedirem. Deus sabe o que você precisa antes que você peça. Mas Ele falou para você pedir. Amém? Interessante que ele diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E que nós devemos nos aproximar dele pela fé, com o coração sincero, verdadeiro, e pela fé, sem duvidar, colocar diante dele as nossas necessidades com simplicidade. Seja simples. Seja simples. Não precisa ouvir ou usar palavras complicadas para chegar diante de Deus. Amém? Amém? Amém. É isso. E aí, depois disso, nós vamos voltar aqui. Jesus ensina a orar. E ele vai explicar aqui o Pai Nosso. É a sequência aí. Antes ele disse que o dia não devia fazer, e depois ele dá o Pai Nosso. Amém? Mas nós vamos ver o Pai Nosso daqui a pouco. 1 João 5,14. Aqui no fim da Bíblia. Está escrito assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? O que é pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus? Primeira coisa, o que nós estamos pedindo é justo, né? Nós temos que saber, vamos pedir uma coisa conforme a vontade de Deus. É justo o que estamos pedindo? É para o bem? É coisa boa? Vai abençoar as pessoas? Vai ser bom? Então, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Amém? Em Tiago 1, também aí pertinho do fim, Tiago 1, passando o livro de Hebreus, Tiago 1, 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém? Então, quando você orar, ore com fé e não duvide. Amém? Peça com fé e não duvide, porque diz que aquele que pede, mas duvida, ele é que nem a onda do mar, que vai para um lado, vai para o outro, não sabe para onde vai. Mas aquele que pede com fé e não duvida, ele receberá a bênção do Senhor. Amém? Em Marcos 6, 9 agora, vamos continuar aqui. Marcos 6, 9, Mateus 6, 9,
Não, Mateus 6,9. Mateus 6,9. Vamos voltar lá, a gente já leu. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando a gente ora assim, a gente está dizendo que Ele é nosso Pai. A gente não ora assim, meu Pai, né? Mas Jesus falou, nosso Pai nosso. Ele é o Pai nosso dos outros também. Parou para pensar nisso? Ele é o nosso Pai, mas é Pai do outro também. É ou não é? Tem gente que às vezes pensa que Deus é só dele. Deus é dele e dos outros também. Então, quando nós oramos, devemos ter essa consciência de que estamos falando com o Criador de todo ser humano que veio a esse mundo, né? Ele é o Criador de todos, né? Ele é aquele que trouxe todos, homem, todo ser humano que veio à vida porque Deus o trouxe. Então, nós devemos orar sabendo que Ele é o nosso Pai e o Pai dos outros também. Às vezes até daquele um que a gente acha que a gente é aquele que nos prejudicou, é aquele que fez coisa errada com a gente. É ou não é? Mas Deus também olha para Ele. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos, faz a chuva cair sobre justos e injustos. Amém? Então, por isso que Ele disse, Pai nosso. Outra coisa, onde é que o Pai está? Nos céus. E Ele diz mais, venha o teu reino. O reino de Deus, a vontade de Deus. Ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu. Tem muita coisa que acontece no mundo aqui que não é a vontade de Deus. E é por isso que nós não podemos dizer que tudo que acontece é da vontade de Deus. Alguém vai atravessar a rua e é atropelado, e alguém para consolar diz assim, foi a vontade de Deus. É da vontade de Deus que o motorista bebeu, está drogado e atropelou a pessoa em cima da faixa? Não. É porque ele bebeu, desobedeceu às leis de trânsito, está drogado. Não é verdade? Então isso não é vontade de Deus. Não é tudo que é vontade de Deus. Tem coisa que é culpa do ser humano. Deus não é culpado pelo pecado das pessoas. O camarada rouba, mata, faz tudo que não presta. Não é da vontade de Deus. Não é isso que Deus queria para ele. Ele é um desobediente. Deus quer que ele faça o bem, mas o infeliz quer fazer o mal. Então não é tudo que é da vontade de Deus, né? Se tiver algum calvinista ouvindo aqui, vai se estribuchar, né? Porque o calvinismo prega, né? Tudo é da vontade de Deus. Até os pecados que a pessoa vai cometer, é Deus que decretou. E aí Deus fica culpado do pecado que a pessoa fez, porque ele não pode fazer errado, não pode fazer diferente. Isso segundo a doutrina calvinista, né? É, mãe. E aí onde é que fica o livre-arbítrio? E a livre escolha? A nossa vida é feita de escolhas, a gente escolhe. Deus mesmo falou várias vezes para a gente escolher o bem. Ele botou certamente e falou, está aqui o bem, está aqui o mal. Escolha o bem e viva, né? Deus quer que todas as pessoas se salvem, mas tem gente que vai escolher não se salvar, ué. É ou não é? Então, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. No céu ninguém rouba, ninguém mata, ninguém fala mal dos outros. Não tem nada de errado lá sendo feito no céu. Então a gente quer que aqui na terra seja assim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, o pedido aqui é para não faltar aquilo que você tem que comer hoje. Amanhã ele vai dar de novo.
Amém? O pão nosso de cada dia. Ainda que nós tenhamos mais do que um dia, a gente não tem que estar preocupado demais com o dia de amanhã. Ele disse: o dia de amanhã cuidará de si mesmo, cada dia trará o seu próprio mal. Então não esteja apreensivo, ansioso por nada. Amém? Isso ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o que Deus fazia lá no deserto com eles. Todo dia Deus mandava o maná. Eles levantavam cedo, pegavam o maná, aquela era a comida que eles comiam durante todo o dia. No outro dia, vinha outro maná. Aliás, eles não podiam guardar, porque quando guardava apodrecia, dava bicho. Mas o que eles colhiam de sexta-feira para sábado, podia colher o dobro, não dava bicho. Porque é o dia do descanso. O sábado eles não poderiam trabalhar, então não pegavam o maná. O maná de sexta-feira durava para o sábado também. Mas nos outros dias apodrecia. Não podia guardar. Era o pão nosso de cada dia. Era o cuidado de Deus, né? A dependência de Deus que nós devemos ter. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem uma versão que a gente já ouviu bastante, que a Igreja Católica usa: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos os que pecam contra a gente. Aí não é dívida financeira, não. Aí ele está falando é daquilo que as pessoas às vezes fazem contra a gente, e a gente tem que perdoar, porque Deus também nos perdoou. Então, se Deus nos perdoou dos nossos pecados, a gente também deve perdoar aqueles que fizeram alguma coisa contra a gente. Perdoa, esquece, deixa para lá. Não fique remoendo, porque quem fica remoendo problema que os outros causaram para a gente acaba ficando deprimido, doente. É ou não é? E como a gente não quer ficar doente, a gente deixa para lá, perdoa, esquece e diz: deixa na mão de Deus, né? Aí tem outra coisa que às vezes a gente vê o pessoal falar em oração, diz assim: a pessoa faz alguma coisa de ruim para você, aí fala assim: eu vou colocar você na mão de Deus. Mas o objetivo Deus vai te massacrar, vai te dar uma porretada na cabeça. É ou não é? Irmãos, você não põe alguém na mão de Deus para Deus destruir ele, não. Você põe na mão de Deus porque Deus o abençoe, para que Deus faça ele entender o caminho certo e a viver direito. É ou não é? É ou não é? Mas tem gente que tem essas orações de vingança, sabia? Tem umas orações de vingança, assim, que a pessoa quer uma vingança terrível e quer, meu Deus, olha. Irmãos, deixa a vingança para lá, não ore vingança não, que não funciona, não dá certo. Amém? Hoje está. Não nos deixes cair em tentação, não nos leve à tentação, mas livra-nos do mal. Irmão, não nos deixe cair em tentação, mas tem gente que às vezes vai atrás da tentação, hein? Tem ou não tem? Tem alguns cristãos que é assim: eu sou forte, eu me garanto. E aí chega na hora da tentação, às vezes cai em tentação. Aqui diz pra gente não nos deixar cair em tentação, mas a gente também não pode sair correndo atrás dela. Amém? A gente se desviar do mal e não deixar nos colocar em situações nas quais a gente vai ser provado, e pode ser que você não aguente e acabe fazendo, mas por tua culpa, porque você correu atrás disso. Entendeu? E diz mais: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, porque teu é o reino. É Deus que é o rei, que é o governante, e o poder e a glória para sempre. Amém.
Amém? Graças a Deus. Você vê que Jesus nos ensinou a orar direitinho. Amém? O que mais que nós podemos ver? Tiago 3, do 10 ao 12. Tem uma coisinha aqui. Tiago fica lá depois do Hebreus. Tiago 3, 10. Ó, a nossa oração não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. A gente não pode fazer uma oração de bênção, daqui a pouco fazer uma oração de maldição. Tem gente que chama isso de oração contrária. Eu lembro quando eu ia nas igrejas, eu era garoto ainda, né? E eu vi o pessoal orando, né? Os quem sabiam orar, dizendo, eu repreendo toda oração contrária. Eu ficava pensando, meu Deus, que negócio é esse de oração contrária? Você já oraram, ouviram falar de oração contrária? Oração contrária só pode ser uma maldição, né? É ou não é? É uma maldição. Então o que a palavra de Deus diz assim? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não convém que você uma hora abençoe e outra você está amaldiçoando. Porventura, uma fonte de águas de um mesmo manancial pode jorrar água doce e água amarga, água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou seja, quando a gente ora, a gente tem que ser bênção. Esse negócio de oração contrária é oração que é feita contra alguém. Primeiro, que Deus não atende esse tipo de coisa. Segundo, que se você está em Cristo, isso não pega. Porque você está debaixo da proteção do Senhor Jesus. A pessoa pode orar contra você o quanto quiser. Primeiro, que Deus não ouve esse tipo de oração. Que Ele disse para abençoar e não amaldiçoar. Amém? Então você não precisa ficar preocupado com a oração contrária. Para mim, a oração contrária é feitiçaria. É isso aí, é feitiçaria, é magia, é qualquer coisa assim, contra, né? Que as pessoas pensam que vão fazer alguma coisa contra os outros. Mas, para nós, Deus disse, abençoe sempre. Abençoe sempre, ore pelos seus inimigos. Mas não é orar para ele se arrebentar todo, não. Ore para que ele se converta, para que ele aprenda a ser justo, a andar no bem, a que seja uma nova pessoa, que Deus o abençoe, que ele possa sair dessa situação ruim. Amém? Então é isso. Então você não pode ser uma fonte que é bênção e é maldição ao mesmo tempo. Você não pode orar bênção e maldição. Você não pode, como a fonte não pode dar água doce e amarga, não pode dar água salgada e doce. E também cada planta tem que produzir o seu próprio fruto. Você é o quê? Cristão? Então você tem que produzir frutos de amor. Ele diz que você não vai colher azeitona de figueira. De figueira você colhe figo. Você não pode colher do pé de uvas da videira, você não vai colher figo da videira. Cada árvore produz segundo sua natureza. Então, a gente tem que orar e produzir coisa boa, porque nós somos do bem, não é? Quem é do bem aí? Deixa eu ver. Todo mundo do bem, graças a Deus. Então, o que nós aprendemos? Devemos ser sinceros diante de Deus, não usar de hipocrisia da fé de Deus, não orar para aparecer. E eu disse que alguém orando pode até pecar, eu falei isso ontem, né? Tem gente que vai orar e ele, na oração, às vezes quando é pública, e ele sabe o que está acontecendo com o outro irmãozinho, e na oração dele ele conta tudo que o outro está fazendo errado.
Isso é pecado, irmão, isso é fofoca. É. Ah, Senhor, o João, que está saindo com a vizinha. É, aí todo mundo fica sabendo o que está acontecendo com o João, né? Aí o João fica falado, né? É fofoca, né? Ou então aquele lá, o fulano de tal que é desonesto, Senhor, abençoa ele para ele ser honesto. Opa! É ou não é? Você está falando mal da pessoa. Está orando por ele? Está falando mal dele. Como eu disse ontem, vou repetir hoje aqui, teve gente que veio me pedir para mim orar, porque uma profetisa tinha dito para ela que ela ia casar com o padeiro, e que a mulher do padeiro ia morrer e ela ia casar com o padeiro. E ela veio pedir para mim orar, e eu falei, eu não faço tipo de oração não. Que é isso, orar para os outros morrer? Você está doido? Eu falei, e Deus não está falando aí que vai matar ninguém para o outro ficar com o outro, não. Deus não dá esse tipo de profecia, não. Isso é qualquer coisa menos profecia, isso aí é uma coisa ruim. Então, tem gente que às vezes pede coisa errada, que é até pecado. Entendeu? Entenderam? Então, que você saiba com quem você está falando. Você está falando com o Senhor dos Senhores. Antes que a palavra chegue na sua boca, ela é só um pensamento, Deus já ouviu. Antes da palavra chegar à tua boca, Deus já entendeu, já sabe o que você vai falar. Então é com Ele que você está falando. Então não precisa florear muito. Você fale o que realmente é necessário, seja verdadeiro, seja alguém do bem, não seja alguém que faça a oração para aparecer e nem para levar vantagem sobre outras pessoas. Amém? Tá certo? Que Deus abençoe vocês, abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.